Até às 6 da tarde, Nova Morada em Resumo, com André Costa. Grande tarde de segunda-feira para você e hoje, 22 de agosto, é celebrado o Dia do Educador Especial. Você já ouviu falar nessa profissão? O objetivo deles é, na prática, oferecer atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência ou transtorno de aprendizagem, promover a inclusão desses alunos no ambiente escolar, ministrar aulas e preparar o material didático com o objetivo de desenvolver habilidades de todos os alunos. Uma profissão muito nobre, né? Que a gente, lógico, precisa e deve valorizar. Para a gente falar sobre esse tema hoje, nós recebemos o especialista em educação, Renato Casagrande, que gentilmente nos atende no Nova Morada em Resumo. Boa tarde, Renato. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes do Nova Morada. Isso a gente pode bater um papo agora. Renato, quais os tipos de preparação e qualificação são necessários para ser um educador especial? Bem, educador especial, temos que lembrar que não é só o pedagogo, o professor licenciado. Nós temos aí psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, ou seja, todo profissional que tem um vínculo com pessoas especiais, como, por exemplo, o psicólogo, o próprio terapeuta que eu citei, o professor, ele, na verdade, é um profissional, então, que está comemorando hoje o Dia do Educador Especial. Mas para nós, se nós pensarmos hoje na qualificação, nas exigências, acho que a primeira exigência, a primeira questão que tem que se levar em conta é que essa pessoa tem que comungar os princípios da educação inclusiva. E o primeiro princípio da educação inclusiva é que toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Nós tínhamos antigamente era uma educação excludente, segregadora e que não incluía. Então nós estamos caminhando, eu diria, ainda lentamente nesse processo de realmente termos uma educação inclusiva. Começamos com a Constituição, tivemos avanços consideráveis nos últimos anos, principalmente em 2015, quando foi aprovada a Lei Brasileira de Inclusão, mas ainda nós sentimos que os educadores não se sentem preparados, André. As faculdades que formam professores, mesmo as instituições que formam profissionais que lidam com o ser humano, ainda nós sentimos o profissional chegar no ambiente de trabalho e dizer que não se sente totalmente preparado. Então, eu acho que aí vem muito a consciência, inicialmente, de o que é a inclusão hoje e de como que nós temos que nos preparar em todos os aspectos para atender essa nova realidade e, assim, adotarmos uma política inclusiva, uma postura inclusiva no trabalho, lembrando que todas as pessoas, independente, na verdade, se a pessoa tem ou não tem alguma deficiência, todos têm que ser incluídos. E não temos mais espaço para nenhum tipo de segregação ou exclusão na sociedade. Olha, professor Renato conversando conosco, especialista em educação, falando do Dia do Educador Especial. Professor Renato, hoje existe também uma estrutura adequada dentro das salas de aula ou os profissionais precisam se reinventar, né, diante da falta de recursos aí bem frequente? Não, a nossa estrutura ainda está muito deficitária. Nós começamos inicialmente na educação superior. Eu tenho uma boa vivência como gestor de instituição de educação superior e acompanhei quando nós não tínhamos nenhum tipo de estrutura. Eu lembro, por exemplo, André, nós recebemos um cadeirante e não temos rampas, não temos elevadores, e que nós tínhamos que colocar dois inspetores. Olha a situação de humilhação para essa pessoa. 2 inspetores para, na verdade, carregar o cadeirante para o primeiro andar, porque nós não tínhamos salas do térreo. Tudo isso numa época em que não havia uma exigência por parte do governo, não tínhamos leis que forçassem as instituições a terem essas adaptações. Agora já vemos uma mudança muito grande na educação superior, mas na educação básica ainda há muita carência. Professor, uma dúvida.
a diferença ela é maior com relação à questão pública e privada? Existe mais investimentos hoje na área privada do que na pública? Ou ainda estamos nesse passo ainda de espera nos dois setores, tanto no público quanto no privado? Eu diria que nos dois setores. Não, a gente tem, às vezes, talvez até uma ideia falsa de que no privado já está resolvido, mas não é bem assim. Tem muitas escolas privadas que, às vezes, até acham, não vou dizer que muitas, mas tem escolas privadas ainda que, de certa maneira, muitas vezes querem driblar a legislação, porque o atendimento de uma criança que exige uma estrutura, ela, claro que vai onerar para a escola. Uhum. Na escola pública, nós vamos pegar o dinheiro público. Então, é uma verba geral que acaba sendo destinado para adaptação. Mas na escola privada, às vezes, um aluno ou dois alunos têm uma necessidade especial e que vai requerer obras, vai requerer um investimento. Então, ele procura, às vezes, incentivar o pai, para que o pai vá procurar uma escola maior, uma escola que tenha essas condições, e acaba causando um atrito, porque, afinal de contas, é um direito do pai. Então, como eu falei, nós estamos despertando uma consciência hoje e que os orçamentos das escolas precisam prever isso. Eu diria ainda que é um problema tanto da pública como da privada. Professor Renato, é uma dúvida também de muitos pais, muitas mães. Nós temos uma audiência bacana também com relação às avós, né, que estão sempre acompanhando aí, cuidando dos netos. Caso uma criança, né, tenha uma necessidade e uma escola não é adaptada, não tem o educador também especial, existe algum tipo de conduta que esse pai, esse responsável deve tomar, principalmente com relação à reclamação? Algum órgão no sistema estadual ou dentro de um conjunto, no caso governo federal, ou até mesmo seria um caso de polícia, assim? Não, ele tem, imediatamente, acho que a gente sempre orienta, e se for uma escola pública, ele tem diretamente a Secretaria Municipal de Educação, mesmo a privada não é a Secretaria Municipal, existem os núcleos, são os órgãos de educação de cada região, e que são responsáveis para atender a escola pública e a escola privada. Cada estado tem um nome, um chama delegacia de ensino, outro chama inspetoria, outro chama de núcleo de educação. Esse é o primeiro local que o pai deve procurar, porque lá ele vai receber as orientações devidas e antes dele tomar uma medida mais até judicial e que vai envolver um tempo maior, esse órgão está preparado para atender e para tentar adequar a situação, resolver e fazer muitas vezes ali uma conversa com a instituição para fazer as adaptações necessárias, estabelecer um prazo. Então a gente sempre recomenda, procure o órgão responsável pela educação. Primeiro espaço, todo município tem uma secretaria municipal de educação. Então, para as escolas municipais, sempre a Secretaria Municipal é o caminho. Para as escolas particulares, para as escolas que têm já o regime estadual, existem esses núcleos de educação. Mas a própria Secretaria Municipal de Educação e a própria escola já sabe exatamente qual é o setor e para encaminhar o pai. Professor Renato Casagrande nos atendendo, especialista em educação, falando sobre o Dia do Educador Especial e, lógico, né, sobre toda a demanda, a necessidade dos cuidados às crianças, né, também, que necessitam dessa atenção especial. Professor, teria como calcular um ideal tempo, né, um cenário ideal em tempo e investimento para alcançarmos uma meta ideal? Assim, daqui a 10 anos seria ideal que nós tivéssemos tanto de investimento para alcançar um objetivo. Ou isso varia de cada estado para cada estado? Nós estávamos numa crescente até a pandemia. Só que a pandemia, ela acabou promovendo uma nova reestruturação das escolas. Primeiro vamos lembrar que ficamos 2 anos com as escolas praticamente fechadas, ou com os professores trabalhando de forma remota, e isso gerou um investimento para fazer adaptações da escola para essa nova realidade. Muitas escolas, por incrível que pareça, não tinham, ainda não tem banheiro. Tem escolas que não tinham água encanada, tem escolas que não têm biblioteca, muitas escolas não têm biblioteca, não têm laboratório. Então, as exigências são muito grandes para que a escola realmente consiga atender a todas as crianças e com qualidade. Nós estamos aí num momento muito difícil de políticas públicas. Estamos acompanhando assim,
ainda nós não temos no Brasil, está carecendo um plano estratégico de educação que realmente vingue, porque nós temos um Plano Nacional de Educação, que é o PNE, que de certa maneira ele está no meio numa zona do limbo. Nós estamos urgentemente precisando, e aí a gente espera agora num novo cenário político, independente de quem ganha a eleição, que realmente se priorize mais a educação. Vamos aproveitar que é um momento bem específico, conversando com os pais, para que os pais que estão votando agora nos deputados, nos senadores, nos seus governadores e mesmo presidente da República, possam olhar os planos desses governos que assumam esse compromisso, porque nós ficamos muito à margem das questões muito mais políticas de governo que de Estado. Então nós ficamos muito refém daquele candidato se tem uma política mais inclusiva ou menos inclusiva. Então é muito interessante nesse momento nós olharmos para esse cenário futuro e nesse momento que nós, eleitores, temos mais força, que a gente analise o que esses governantes estão propondo para a educação inclusiva. Mas para eu te dar um número ali, um espaço de tempo, eu diria que a gente está caminhando para que 2030 a gente possa estar com muitas coisas dessas equacionadas. Então vamos imaginar em um período de 8 anos, 2 mandatos aí de governantes. Professor Renato Casagrande, especialista na área de educação, falando sempre com muita transparência, com muita credibilidade, dando a importância devida ao setor da educação. Professor, muito obrigado por esse bate-papo esclarecedor. Mais uma vez, também, né, o senhor que trabalha na área da educação especial inclusiva, parabéns pelo trabalho e também até uma próxima oportunidade. André, deixa eu aproveitar. Sim. Nós temos fazer um convite aqui para um congresso gratuito que nós temos. Lógico. E aí o pessoal que tem a oportunidade, quiser participar, nós estamos organizando um congresso que já foi considerado o maior do mundo. E vão ter grandes autoridades neste congresso, o presidente do Conselho Nacional de Educação, temos senadores, temos secretários de educação, um DINE, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de alguns estados. E nós vamos discutir esse tema, porque nós estamos falando sobre a Agenda 2023, portanto esse tema será tratado. Para onde está indo a educação? Então quem quiser se inscrever gratuitamente nesse evento online, que começa no dia 29 de setembro, vou deixar aqui o site, institutocasagrande.com, e poderá se inscrever gratuitamente. São 4 noites que nós vamos debater o futuro da educação no Brasil. E a educação inclusiva será debatida com muita propriedade nesse evento. Então fica aí, institutocasagrande.com, um convite para você fazer sua inscrição gratuitamente e participar conosco desse grande momento da educação brasileira. Tá certo, tá dado o recado. Então, institutocasagrande.com, você entra lá e garante a sua vaga e faz a sua inscrição para participar também desse debate muito importante para a sociedade brasileira. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação e também por nos atender. Obrigado, André. Estou sempre à disposição. Uma boa tarde a todos. Até às 6 da tarde, Nova Morada em Resumo, com André Costa.